Muito boa noite a todos, oficialmente. Sejam muito bem-vindos ao nosso estudo abençoado de hoje, nosso estudo do Evangelho. Como a gente sempre faz, né? Quem já está comigo há algum tempo conhece, já sabe como funciona. Vamos fazer a nossa preparação para que a gente possa entrar na mesma sintonia, na mesma vibração. Então, a partir de agora, eu vou convidar você a trazer o pensamento para o momento presente. Busque uma respiração mais profunda e tranquila. Se quiser, pode fechar os olhos. Respire fundo. Enche o seu peito de ar e solte. Começando pelos pés. Você vai relaxando cada parte dos pés. Enche o seu peito de ar e solte. Relaxa. Isso. Fez esse relaxamento ao longo da sua coluna. Vai chegando aos seus ombros. Relaxa o ombro. Cerca pelos braços. Relaxando seus braços, mãos, cada vez. Tudo se pálpebras, cílios, peito de ar. Isso. Agora com o seu corpo mais relaxado, possibilita que a mente pudesse mais conectada no mesmo chá. Também te auxilia para que você faça uma conexão com você mesmo, com o seu eu interior, com a sua essência que é divina. Essa conexão com você, realize cada vez de você, mente da sua alma, sua própria chama, sua luz, sua energia. Essa conexão mais efetiva da sua vida. Deus te deu a oportunidade de mais experiências de vida. Sim. Essas energias. E as pessoas que são criadas, ficam só nesse forte para você.
Então, agradeça profundamente. Faça com que a gratidão venha à tona de você agora. Agradeça. Agradeça por essa oportunidade de estarmos aqui em Jesus. Mais noite de bênçãos. Usando da gratidão, ela se transforma em combustível que vai fazer com que a sua luz interior, aquela chama que você entrou em contato agora, que ela vá aumentando, expandindo, crescendo. Quanto mais gratidão você traz no seu coração, mais essa luz vai aumentando, crescendo. Se você colocar um pouquinho de amor aí que ela vai crescer. Envolver todos. Busca que a cor é a característica que mais lhe agrada, que é isso. Você agora se muda. Busca e você continua alimentando essa luz com a gratidão e o amor. Fazendo com que ela cresça mais, expandindo ainda mais, envolvendo não só o seu corpo, mas todo o ambiente que se encontra, irradiando em todas as direções, envolvendo tudo e todos que estão nesse mundo. Se irradia. Isso, pequenos ilumina aquece tudo que está à sua volta. Daí, a sua luz expandida vai se conectar com a luz de todo lado. Outro. Mas as luzes se conectam com as luzes dos nossos amigos. Faz crescer nossas energias e promove todo o nosso sistema. Uma troca de luzes de gratidão e amor. Verdadeiramente. E toda essa linda corrente nos retorna à direção. Nós vamos agradecer ainda mais ao nosso grande amigo e mestre através da oração que ele nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem cometido, não peças. Das altas, recebendo seus pés. Pode ser para você muito bem, pessoal. Estamos irradiados agora, conectados, sincronizados, né? Através da irradiação, para que a gente possa dar início ao nosso estudo de hoje, com a graça de Deus. Bom, hoje, Evangelho segundo o Espiritismo, sejam bem-vindos. O pessoal que chegou enquanto a gente estava iniciando aqui, sejam bem-vindos também na internet, Suzana, Geise, Larissa, Cláudia, Pamela, sejam muito bem-vindos. Boa noite, Wellington. Boa noite. Boa noite, Wellington. Boa noite, Suzana. A gente está estudando o Evangelho, a gente está no capítulo 4 do Evangelho, terminando o capítulo 4 do Evangelho, cujo título é Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Onde a gente está entendendo, aprofundando, conhecendo de uma forma mais específica e aprofundada a questão da reencarnação, porque foi isso que ele disse, né, Jesus? Ninguém pode conhecer o reino de Deus se não nascer de novo.
nos mostrando que o processo evolutivo do nosso espírito, né, o nosso processo evolutivo, se dá através de uma jornada em que vamos atravessando diversas vidas materiais. Porque Deus nos criou de uma forma simples e ignorantes, para que nós possamos, através das experiências, das experimentações, boa noite, ir nos desenvolvendo, nos aprimorando aos poucos, até que possamos chegar. Opa! O que aconteceu? Desculpa, gente. A cadeira caiu no buraco ali. Nossa, machucou? Não. Foi só um susto. Ah, tem um buraquinho ali, ó. Um buraquinho de nada. De nada, e o pezinho entrou. O susto foi maior. Foi. Foi uma pegadinha, tá? Quero te contar não, mas fizeram a pegadinha de você. Então, como eu estava dizendo, nós fomos criados de forma simples e ignorante e vamos galgando, vamos nos aprimorando até que possamos chegar no nível mais alto evolutivo. Se quiser, pode dar a volta por lá, ó. Não, aqui Tá? Até a gente chegar no nível mais alto da evolução espiritual, que é o nível do espíritos puros, tá? E para que a gente possa alcançar esse nível, uma vida só é impossível. Uma vida só é impossível. De sairmos de um ser simples, totalmente ignorante, a um ser detentor de vasto conhecimento, detentor de uma qualidade moral suprema. Hoje você está levando susto, hein? Entendeu? Então, é importante se transformar num espírito uma vida, uma encarnação. Uma vida, uma encarnação é um sopro, é um grão de areia para nós que somos espíritos. Né? É muito pouco, muito pouco. Então, é necessário, sim, que vamos experimentando vidas sucessivas, desafios sucessivos, para que a gente vá aprimorando o conhecimento, vai aprimorando a cultura, a nossa cultura, vai aprimorando a nossa capacidade de amar. Porque a lei da evolução está ligada diretamente com a lei do amor. O que é a lei do amor? É exatamente isso. Quando o espírito chega no nível mais alto evolutivo, como diz Kardec, quando ele está próximo de Deus e conhecendo a verdade, né? Quando chegares ao topo mais alto, estará muito próximo a Deus e conhecerei a verdade. Então, para adquirir toda essa bagagem, é preciso uma jornada. Uma jornada longa, que uma vida só é apenas... Cada reencarnação, gente, é apenas um passo, um degrau que a gente está subindo. Às vezes não sobe, né? Porque, como a gente falou semana passada, às vezes a gente escolhe ser teimoso, né? A gente escolhe temar e fica parado e não cresce, não evolui, não desenvolve. Né? E fazendo um adendo a esse comentário, o espírito nunca regride, tá? Jamais. Ninguém regride. Sempre progredimos. O que você aprende fica com você. O que você adquire de experiências, de aprendizados ao longo da sua jornada espiritual, fica com você. Ah, mas eu não lembro o que eu fui na outra vida. Não, você não lembra o que você foi na outra vida, na vida anterior ou nas passadas. Mas o aprendizado real que você teve, você traz com você. Por exemplo, vamos supor que na vida retrasada, na minha reencarnação retrasada, eu era um assassino. E eu matava. Aí na minha vida pregressa, na anterior, eu já quase não matei. Mas eu cometi outros crimes. Nessa vida eu já não mato. Ou seja, o que você vai aprendendo e progredindo, você não perde. Isso não perde.
Conhecimento não perde. Você esquece as experiências, o que você viveu, quem você era, mas o aprendizado permanece no nosso inconsciente espiritual. Você leva esse aprendizado com você para a eternidade. Então, o espírito nunca regride. Ah, mas é aqueles espíritos que vai lá para o umbral, para as zonas umbralinas, vira bicho. Se isso é verdade, se isso é mentira, é verdade. Tem sim esses espíritos que se deformam, que se transformam, mudam as suas aparências. Mas isso nada mais, nada menos é do que uma mutação do perispírito. Porque o espírito, ele pode mudar a forma do seu perispírito conforme ele vai desenvolvendo, ele adquire essa faculdade, esse recurso, que ele pode mudar a sua aparência. Tá? Então, se ele está preso no ódio, na mágoa, no rancor, ele pode sim mudar a sua forma, até com o intuito de causar medo, assustar. Mas não significa que o que ele aprendeu, ele perdeu. Não. Jamais. O máximo que acontece com a gente é a gente parar de crescer. A gente fica temando no erro e não cresce. Eu ia te perguntar, nesse exemplo que você deu aí, se tem uma pessoa que hoje é um assassino, na outra ela foi, na outra ela foi, então ela parou. Ela está estacionada, né? Ela não quer aprender. Não é porque ela já tem um aprendizado que ela, às vezes, esqueceu naquele momento, ou ela não quer aprender nada, nunca aprendeu nada na vida que ela está vendo. Não, ela está insistindo no erro mesmo. Então, o dia que ela resolver parar e começar a estudar, aí que ela vai no outro, já não vai vir mais, ou vai diminuir. A gente só cresce porque é o livre-arbítrio. O livre-arbítrio, ele é uma lei e Deus respeita isso. E ele criou essa lei, então ele é o primeiro a respeitar. Então, é o livre-arbítrio. Tá, eu sou assassino, mas eu não quero aprender a melhorar, eu não quero sair dessa vida, eu não vou sair. É o meu livre-arbítrio. Só que o que acontece? O livre-arbítrio nos dá o poder de escolha para tomar a decisão. Só que uma vez que eu tomei a decisão, que eu fiz a minha escolha, a consequência é obrigatória. E é aí que entra o aprendizado. Entendeu? Deus não coloca o aprendizado antes do livre-arbítrio. Respeita o livre-arbítrio e você faz a escolha. E se é uma escolha que vai prejudicar você e aos outros, você vai ter uma consequência que vai te dar um resultado desagradável para você, na qual você vai escolher se você vai querer aprender com aquilo para não repetir aquele erro mais, ou se você vai ficar insistindo naquele erro. E as consequências vão vindo, vão se acumulando. Nós aprendemos aqui e lá também. Sempre. Plano. Sempre. Então, aprendemos esse pessoal aí, o que faz aqui, quando ele desencarna, lá ele vai continuar aprendendo. Aí se ele vier aqui insistir no erro, as consequências, ele vai ter que arcar com as consequências. Aí você vai buscando com a mão, né? As consequências, que vai te pressionando cada vez mais, vai te fazendo sofrer, te fazendo sofrer, te fazendo sofrer. Até uma hora que você fala, chega, não aguento sofrer mais. Aí é o tal do aprender pela dor. Aí você não quer sofrer mais, aí você desperta, aí você resolve realmente mudar, aí você muda. Aí você para de cometer os mesmos erros, aí você cresce. Entendeu? Nós estamos ainda no estágio evolutivo que nós precisamos aprender pela dor. Nós necessitamos da dor para aprender. E esse é o motivo principal da reencarnação nossa. Por isso que estamos num planeta de provas e expiações. Porque aqui nós estamos para expiar com X. Expiar significa corrigir um erro que você cometeu no passado. Reparar algo no passado. Isso é expiar. E prova. Para te provar o que realmente você aprendeu. Eu fui assassino. Eu sofri, fui assassino de novo. Na segunda vida, sofri. Aí eu falo, não, chega, eu não vou matar mais. E aí eu venho, e vem um monte de gente me tentar para fustigar minha raiva, para ver se eu realmente vou vencer essa prova de não matar. Entendeu? E aí, se eu resisto, se eu vou lá e resisto e não mato, quer dizer, eu dei mais um passinho. Aquilo realmente eu aprendi. A prova foi tirada e eu realmente vi, não é Deus me provando para ele, é eu me provando para mim mesmo. Entendeu?
aquela prova é para mim mesmo, para eu ver que eu realmente aprendi. Ou E seja, aí, você subiu um degrau, você falou. Você subiu um degrau porque você foi tentado e não fez. isso. Aí, numa outra vida, você pode fazer de novo? Já, porque você Não, superou aquilo aí ali, você não faz mais. Você já aprendeu. Se você Pela aprendeu, dor, você aprendeu. isso, não faz. Não, aí vai ficando assim, tipo, no começo você matava. Depois, no próximo passo, ficava vindo na sua cabeça a vontade de matar. Mas você conseguiu segurar. Então você não matou. Mas a vontade veio. Numa terceira etapa, essa vontade já quase não existe mais. Numa quarta etapa, você nem pensa, nem passa na sua cabeça. Viu a progressão, né? Esse processo? É assim. E por que reencarnamos? Porque é aqui, na vida material, que a gente experimenta uma coisinha tão pequenininha chamada, uma palavrinha tão pequenininha, né? Chamada dor. Que a dor é a nossa grande professora. Para isso que a gente reencarna. Porque aqui, na experimentação da matéria, nesse corpo de carne, vísceras, né? Você tem a oportunidade de experimentar. Então, por exemplo, se eu te agrido fisicamente, dou um soco na cara. Eu nunca levei um soco na cara. Eu fiquei com raiva e te dei um soco na cara. Enquanto eu não levar um soco na cara, eu não vou entender o quanto isso dói, percebe? Vai ter um momento que eu vou levar um soco na cara. Talvez você revide, me dê também um soco na cara. Então, aquela dor que eu experimentei vai me fazer entender que quando eu causei a agressão em você, e você sentiu essa mesma dor. Isso não é bom? Isso não é bom para mim, não é bom para você. É aprendizado. Entendeu? Então, assim, a dor é a nossa grande professora, ainda. Chegaremos num ponto de evolução, estamos falando de evolução aqui, em que não precisaremos mais da dor para aprender. Quando estivermos nesse nível, nós já não estaremos mais habitando mundos de prova e expiação. Não precisaremos de reencarnações tão dolorosas, tão duras como é a nossa hoje. E para e pensa, olha como é verdade essa questão da progressão, do desenvolvimento. Olha só. A reencarnação não é muito fácil, a gente passa por problemas todos os dias, por dores todos os dias. Mas imagina lá no ano de 10.000 a.C., na Era das Cavernas. Não sei se é essa a data, não, estou só chutando, tá? Se eu estiver falando data errada, que a Era das Cavernas nessa época, vocês me perderam. Mas imagina na Era das Cavernas. Não tinha tecnologia nenhuma. A gente tinha que caçar para sobreviver e correr para não virar caça. Pensa, como é que era a reencarnação naquela época. Tá, vamos andando no tempo. Aí chegamos ali na Idade Média, que é na época dos duelos, né? A pessoa olhava torto para você já ia duelar com a pessoa. Você está me olhando torto, eu vou te matar. Também a reencarnação era dura, né? Já tinha alguns confortos, já existiam as casas, já existiam alguns meios de transporte, mas ainda era dura, imagina. Não tinha carro para você andar, né? Era só carruagem ou a pé. Não era fácil. Hoje a gente tem um monte de conforto, a gente tem um monte de tecnologia que nos faz ter uma vida mais confortável. Porém, não tão fácil. Mas a nossa vida hoje é muito melhor, a nossa reencarnação material hoje é muito mais confortável do que as anteriores, concorda? Nos provando essa progressão, essa evolução contínua do universo, da humanidade, e assim por diante. Então, a gente estudou tudo isso nesse capítulo até agora, falando dessa questão de evolução, falamos também da questão dos laços familiares. Qual é a importância, como vão se estabelecendo os laços, que quem não acredita e não aceita a reencarnação, acha que a reencarnação destrói os laços familiares. Tipo, eu sou pai do meu filho nessa reencarnação, depois ele vai ser meu pai. Que coisa sem sentido, né? As pessoas que não acreditam na reencarnação pensam assim. E a gente entendeu nesse capítulo que é o contrário, que
aproxima mais os laços familiares. Por quê? Aquele grupo de espíritos que vem junto, como família, numa reencarnação, vai desencarnar, claro que não todos ao mesmo tempo. Cada um vai ao seu tempo, vai desencarnando, depois eles se reencontram no plano espiritual, planejam a reencarnação e voltam junto de novo, chamados espíritos afins. Não é chamado espírito familiar, porque não existe um laço consanguíneo, laço de sangue. Então, não é espírito família, é espírito afim. Por quê? Porque existe afinidade entre eles. Então, a gente faz parte de um grupo de espíritos na qual somos espíritos afins deles, e a gente está sempre junto com essas pessoas. Mas todos são assim? Todos. Ou alguns vai para outra família? Depois, Boa pergunta. vai para outro país? Isso, tem, às vezes, dá uma desgarrada. Por quê? Vamos supor que você, de repente, vai para uma guerra, você mata uma pessoa que você nunca viu. Você tem uma dívida com aquela pessoa. Mesmo que você estava na guerra. Em algum momento, você vai querer reparar aqui. Porque a gente vai reparar todos os erros, gente. Todos. Por isso que tem tanta reencarnação. A gente vai reparar tudo. Então, vai chegar um momento, você nem conhecia aquela pessoa que você matou lá na guerra, você nem sabe o nome. Vai chegar um momento que você vai querer conviver com ele para reparar isso. E aí, nesse momento, pode ser que você vá reencarnar na família dele, e ser a ovelha negra, ou estranho no ninho naquela família, ou vice-versa. Ele vem reencarnar na sua. Isso explica, às vezes, as desavenças dentro de família, de pessoas que parece que não está conectando com aquela família. Mas é para quê? Para você aprender a amar ele. E quando você aprende, perdoa e aprende a amar, mesmo com as diferenças, você começa a transformar ele, que era um inimigo, num amigo. E aí, percebe que conforme vai progredindo as reencarnações, você vai ampliando os seus laços, você vai aumentando os seus laços de espíritos afins, sua família. Porque você vai aprendendo a perdoar, vai aprendendo a amar, vai aprendendo a respeitar, e você vai fazendo mais amizades, vai se conectando, até chegar no nível de Jesus, que ama todos. Isso explica a evolução. É assim que funciona. E na semana passada, a gente estava falando quais são os limites. Quantas reencarnações nós temos? Impossível dizer. Até porque os espíritos superiores também reencarnam. Como assim? Claro que os mundos superiores, os espíritos superiores, não precisam de um corpo grosseiro igual ao nosso, denso igual ao nosso. Tem mundos que o corpo físico deles é mais sutil do que o nosso perispírito aqui da Terra. Pensa, nosso perispírito, ele é semimaterial, ele nem é matéria, né? E tem mundos que o corpo físico de reencarnado deles, físico é uma forma de falar, quanto mais o espírito vai evoluindo, menos material ele é, menos materializado ele é, as reencarnações dele. Então, eu falo físico aqui, são os processos reencarnatórios deles, tá? Esses corpos que eles adquirem na reencarnação lá, os corpos são mais sutis do que o nosso perispírito. Então, quanto mais se evolui, mais sutil, mais desmaterializado você vai ficando. Tem uma noção de quantas fases são, né? Sabe por que não tem? Por causa do livre-arbítrio. É você que determina qual o próximo passo. É você que determina se você aprendeu aqui e vai para uma próxima etapa agora, um novo desafio. Se você não aprendeu, você continua aqui. Eu posso ter infinitas reencarnações do mesmo estágio. Entendeu? Enquanto eu não aprender o que eu tenho que aprender, eu não passo próximo. Então não dá para definir. Não dá para definir. E vamos pensar assim, tá, mas e as reencarnações dos mundos inferiores, onde o corpo é mais material igual ao nosso? Também não dá para definir. Você vai ficar reencarnando enquanto você não aprendeu o que você tem que aprender para ir para o próximo. Deus tem outra lei, que é a lei da meritocracia. Você só progride se você tiver mérito para progredir.
Você não progride de graça. Deus não chega e fala assim, estou com dó de você, vou te dar agora um recurso para você virar um espírito puro. Toma, pum, virou. Não. Você vai desenvolver esse recurso em você. Você vai desenvolver a capacidade de ser melhor, de amar mais, de perdoar mais. Então, nós é que temos que criar essa condição para nós. Eu sou tão impaciente. Rezo todos os dias para Deus me dar paciência. A gente até falou isso aqui. Deus, me dá paciência. O que ele vai dar? Ele vai te dar paciência? Não. Ele vai te dar oportunidade para você exercitar a paciência. Ou seja, vai te colocar a gente para te tirar a sua paciência. Entendeu? Para você exercitar ela e aprender a usá-la. Porque, na verdade, todos os recursos nós temos. Só que eles estão guardadinhos. Eles estão como um germe, a sementinha. Somos nós que temos que cultivá-los, fazer eles desenvolverem em nós. Tá? Quando eu falo assim, Deus me dá paciência, quer ver? Vocês têm paciência? Todo mundo aqui é paciente? O pessoal da internet, todo mundo é paciente, não é? Não. Aqui no presencial, todo mundo balançou a cabeça que não. Ou seja, ninguém tem paciência. Provavelmente aí no virtual também, o pessoal aí deve ser tudo sem paciência. Você é impaciente, Juliana? Seu microfone está desligado, liga ele, para a gente ouvir. Só apertar, tem um desenho do microfone, aperta aí. Sim. Às vezes sim, às vezes eu fico impaciente e irritada por coisas bobas. Aí. Então, todo mundo, a maioria das pessoas, né? A maioria responde, eu não tenho paciência. Só que, faz uma análise aí na sua vida. Em algum momento da sua vida, você foi paciente, não é? Mesmo que seja há muito tempo atrás, em algum momento, mesmo que seja uma situação muito simples, em algum momento você teve paciência, você usou esse recurso, ou seja, a paciência está aí dentro. O problema é que você escolhe não usá-la, ou não sabe usá-la da forma adequada. Então, o que você precisa? Aprender a desenvolver esse recurso. É igual andar de bicicleta. Como é que você anda de bicicleta? Caindo, esfolando o joelhinho no chão, até você aprender a se equilibrar, não é? Qualquer outro recurso humano é assim. Você tem que desenvolver ele. Mas eu não sei desenhar. Só desenvolvendo, treinando. Eu não sei tocar o instrumento. Vai treinar, estudar, que você vai aprender. Existe dom. Não existe dom. Existe esforço, mérito. Existe transpiração. Mas a pessoa já nasceu sabendo. E nas outras encarnações? O quanto ela se esforçou para aprender aquilo? Eu não disse que o conhecimento você não perde? Se ela nasceu sabendo, é porque em algum momento lá atrás, ela já fez o esforço que ela precisava fazer para aprender aquilo que ela aprendeu, porque ela sabe mais que você. Então não existe dom. Existe mérito. Mérito. Então, continuando aqui com o nosso estudo, né? Nós vamos agora para o item número 25 do Evangelho, do capítulo 4 do Evangelho, que tem um subtítulo que chama Necessidade da Encarnação. É o último item, deixa eu ver aqui, é o penúltimo item, depois tem o 26, e a gente encerra esse capítulo. Uma pergunta, o item 25. A encarnação é uma punição e não há senão espíritos culpados que a ela estejam obrigados? Olha essa pergunta. A encarnação é uma punição. Então, todos nós que estamos aqui somos culpados, estamos sendo punidos. Eu acho que de uma certa forma, sim. Porque a gente está aprendendo porque fez alguma coisa errada na encarnação anterior. E a gente está aqui porque, se você tivesse o espírito puro já, você não reencarnaria mais aqui nesse plano. Então, você acha que sim, que é uma punição? Eu acho que sim. Então, tá. Vou ler a resposta primeiro, vou deixar quem entende falar, depois a gente interpretar. A passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária para que possam cumprir, com a ajuda de uma ação material,
os desígnios cuja execução Deus lhes confiou. Ela é necessária a eles mesmos, porque a atividade que são obrigados a desempenhar ajuda o desenvolvimento da sua inteligência. Deus, sendo soberanamente justo, deve considerar igualmente todos os seus filhos. É por isso que dá a todos o mesmo ponto de partida, a mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de agir. Todo privilégio seria uma preferência, e toda preferência, uma injustiça. Mas a encarnação não é, para todos os espíritos, senão um estado transitório. É uma tarefa que Deus lhe impõe na sua entrada na vida. É uma tarefa que Deus lhes impõe na sua entrada na vida, como primeira prova do uso que farão do seu livre-arbítrio. Aqueles que cumprem essa tarefa com zelo vencem rapidamente e menos penosamente seus primeiros degraus da iniciação e gozam mais cedo dos frutos dos seus trabalhos. Aqueles, ao contrário, que fazem mau uso da liberdade que Deus lhes concede, retardam seu adiantamento. É assim que, por sua obstinação, podem prolongar indefinidamente a necessidade de se reencarnar. E é então que a encarnação se torna um castigo. Essa resposta foi de São Luís, em Paris, 1851. Vamos analisar? Vou começar de trás para frente. O processo reencarnatório é indefinido e infinito. Deus dá para todos a oportunidade de desenvolver e evoluir. O objetivo principal da reencarnação, da encarnação, é o desenvolvimento, o aprendizado, não é assim. Deus nunca nos pune por nada. Ele é soberanamente justo. Ele não tem por que nos punir. Ele apenas nos dá oportunidades, sempre. Ontem, no curso aqui, o seu Lua perguntou várias vezes, mas isso é castigo, mediunidade é castigo, uma coisa ruim que acontece comigo é castigo. Não existe castigo, punição, gente. O que existe, de fato, é consequência. É apenas uma colheita de algo que eu fiz ontem. É o que eu plantei ontem, estou colhendo hoje. O livre-arbítrio, a escolha é minha, mas a consequência dessa escolha é obrigatória. Então, todos reencarnam. Todos os espíritos são criados simples e ignorantes e vão passar pelos processos reencarnatórios. Então, Deus estaria punindo todos? Entende? Ele não está punindo. Ele está dando a oportunidade deles se desenvolverem. Agora, o caminho, se aquela reencarnação vai ser mais ou menos penosa, se ele vai continuar naquele mesmo nível de reencarnação, naquelas mesmas condições, várias e várias indefinidas vezes, cabe ao livre-arbítrio dele, que a gente está falando aqui. E isso vai causar mais sofrimento. Mas percebe, o sofrimento não é porque Deus colocou como punição. Foi porque ele, aquele espírito, escolheu, a gente está falando do assassinato, ele está escolhendo continuar naquele mesmo comportamento. Então ele vai continuar sofrendo. É apenas o resultado da escolha dele. A consequência do que ele escolheu. Não é punição. É colheita. Por isso que é um erro absurdo colocar a culpa em Deus. O Chico, por exemplo, ele vai reencarnar? Pode. Jesus não reencarnou? O ser mais evoluído que nós conhecemos aqui na Terra, né, que pisou aqui, foi Jesus, que já era espírito puro. E ele veio. E aí é uma outra questão aqui. A maioria de nós reencarna por prova de expiação, para reparar ele. Na maioria das vezes. Na maioria de nós, estamos aqui para reparar ele. Né?
E nessa reparação estamos aprendendo e evoluindo. Só que tem alguns que já não precisam reencarnar aqui mais. O Chico não precisa mais. Porém, podem escolher reencarnar. Não por expiação, mas por missão. Entende? Jesus não reencarnou por expiação. Ele veio com a missão de nos mostrar o caminho. Ele veio com a missão de mostrar para a humanidade como é que a gente faz para realmente seguir na evolução, seguir o caminho evolutivo, que é através do amor. Perdoar, não sabe a mão direita que faz a esquerda, sabe? Ele nos mostrou o caminho. Então, ele reencarnou por missão, por amor a nós, não por punição, por expiação, por prova. Por missão. E já teve outros também que já reencarnaram aqui por missão. Provavelmente Chico. Essa última reencarnação dele provavelmente foi missão, porque a obra que ele deixou foi absurda, né? Então, provavelmente essa última reencarnação dele, apesar de ter sido dolorosa, pode ter sido por missão, ao invés de expiação. Pode ter sido, não, eu acredito que foi, porque ele é um espírito muito além de nós, né? A questão de ser humano. Diga, Suzana. Oi. Então, tipo assim, eu queria assim, que você me explicasse como saber que o Chico não precisa mais de reencarnar. Olha, saber, certeza, não dá. Não dá para saber. Mas dá para ter uma ideia, né? Pela situação dele, pelo espírito dele, como ele era evoluído, como ele estava à frente de nós. Caramba, olha o conhecimento que ele tinha sem nem estudar nessa reencarnação. Ele não estudou nessa reencarnação, né? Ele não estudou. Mas olha o conhecimento que ele tinha. Olha a disciplina que ele tinha. Olha o amor que ele tinha. Entende? Então, assim, isso nos dá uma ideia de que essa reencarnação dele pode ter sido missão. Pegar outro, Gandhi. Pegar outro, Madre Teresa de Calcutá. Sabe esses gigantes da alma? Esses gigantes que vêm e fazem diferença no mundo? Essas pessoas, você vê que eles não se prendem às coisas materiais. Eles não se importam com riqueza, com ambição, com egoísmo. Eles não se importam com nada disso. O objetivo deles é a caridade. É auxiliar o próximo, é tirar a dor do próximo. Então, você percebe nisso que só através desses comportamentos, eles têm um espírito que está muito além da gente. Então, a gente pode supor que eles não estão mais, né, como expiação e sim como missão. Agora, ter certeza, aí não dá. Não dá para ter certeza. Fala, Laura. Se a gente reparar, a tendência agora é nascer muito mais pessoa propensa para o bem. E a pessoa que está mais voltada para a ganância, para o ódio, para pegar e mentir, trapacear, são pessoas que mais para frente, na hora que desencarnar, ela vai perder o direito de encarnar de volta aqui na Terra, porque o nosso planeta está passando pela mudança de sintonia, né? E se você não estiver na mesma vibração do nosso planeta, você vai para outro lugar. Você não vai mais voltar aqui na Terra. Você vai voltar quando você tiver merecimento de voltar. Então, a tendência é piorar muito agora, nesses próximos anos, 3, 4, 5 anos, aí vai ser terrível. Mas vai ser aquela colheita que foi prometida por Jesus, separar o joio do trigo. É isso mesmo, Laura. Assim como nós evoluímos, né, a gente estudou aqui também que os mundos evoluem. Os planetas evoluem conforme vai mudando a vibração da sua população. Então, existem diversos níveis de mundo. O nosso é o prova de expiação, que é a segunda etapa da evolução. Segunda.
O que está antes da gente são só os mundos primitivos. Nós estamos no segundo nível. Temos muito o que crescer. Isso que o Laura falou é verdade e é muito sério. O planeta Terra hoje está passando esse momento de transição. Tem até um livro do Divaldo, chama Vivendo no Mundo de Regeneração, ou No Mundo de Regeneração, algo assim. Que ele fala especificamente sobre esse assunto. É um livro que foi lançado recentemente, né? Psicografado pelo Divaldo, trazido pela Joana de Ângeles. Então, ela explica esse processo que está acontecendo aqui, na qual o planeta está passando por esse processo de mudança de nível, deixando de ser prova de expiação para se tornar ainda um mundo de regeneração. E realmente, aqueles que são os teimosos, que não querem continuar desenvolvendo, eles não vão ter condição de permanecer aqui mais. Por quê? Eles não vão sintonizar com a energia do planeta mais. O planeta vai mudar a vibração. Nesse momento, aqueles que querem permanecer estacionados, automaticamente eles não terão como ficar aqui. Muitos já estão tendo a última oportunidade, nessa última reencarnação agora. É uma última oportunidade. Se ele não der o próximo passo, ele vai desencarnar e vai embora para outro planeta mais inferior que o nosso. Os que estão sendo exilados daqui, porque não estão acompanhando a evolução do planeta Terra, estão indo para o planeta inferior. Ou seja, corre risco de você ir para a Era das Cavernas de novo. Pensa. Pensa o sofrimento. Fora ficar longe de todos aqueles que você ama. Eu não falei aqui dos espíritos afins? Imagine. Você ir para outro planeta e ficar longe um bom tempo. Quando eu falo bom tempo, é bom tempo mesmo, é milhares de anos. Milhares, várias e várias encarnações, até eu alcançar o nível deles. Ou eles alcançar o nível para ir lá me buscar. Para ir lá me ajudar como anjo da guarda, como mentor, um dia. Então, é muito sério, se a gente não procurar de fato agora, buscar nos melhorar, o objetivo é qual? Nos melhorar. O que eu tenho que melhorar comigo mesmo? Quais são as minhas imperfeições que eu tenho que corrigir? Quais são os meus erros? Quais são os meus vícios? Quais são as minhas dificuldades? Nós temos que... Cara, a gente não está aqui para acumular fortuna. Nunca foi esse o objetivo. A maioria acha que sim, né? Mas a gente não está aqui para isso. A gente está aqui para se lapidar, para desenvolver e evoluir. E quando eu falo evoluir, conhecimento, sim. Evoluir intelectualmente, sim. Mas principalmente moralmente. Buscar a nossa humanidade, porque a gente está esquecendo de ser humano. Porque a gente pensa tanto nas coisas externas, nos prazeres momentâneos que a matéria nos permite vivenciar, a gente se desconecta do eu interior, sabe esse exercício que a gente fez no início, aqui da irradiação, de se conectar consigo mesmo? O ser humano está desconectado, porque ele está preso, vislumbrando tudo que está fora dele, ele se perdendo em vícios, se perdendo em mais dívidas, porque por ambição, por vaidade, por orgulho, prejudica o outro. Aí vem, para poder reparar, contrai mais dívida. É a mesma coisa que você está devendo no banco, você já está pagando o juro do juro da dívida. Você não está pagando a dívida, você está pagando o juro. Aí, ao invés de você começar a pagar o juro para diminuir a sua dívida, você faz mais. Você vai lá e torra mais seu cartão, estoura de novo o cartão e contrai mais dívida. É o que a gente faz, a maioria de nós faz. Contrai mais dívida ao invés de reparar, pagar as que a gente já deve. Então, o objetivo nosso é, pelo menos, parar de contrair dívida. Já é um bom começo. Para de contrair dívida, para de errar. E aí você vai começar a reparar, e vai começar a pagar, e vai evoluir. Se os que estão tendo agora
nós estamos tendo agora a oportunidade de estar aqui reencarnados, vivendo esse momento, nós temos que apertar o passo em relação a nós mesmos. Se não acompanharmos o processo, vamos ficar para trás. Nós vamos tomar bomba. E aí nós não vamos passar para a 5ª série. Nós vamos viver a 4ª série lá no outro planeta, numa escola muito mais difícil. Percebe? Vamos continuar na 4ª série, mas numa escola muito pior do que essa que a gente está agora. Vai ser bem mais difícil. Então, é assim que Deus funciona. Nos dando oportunidades e oportunidades. E nos permitindo colher os frutos das nossas escolhas. Os que vão embora vai ser punição, está sendo dada oportunidade para eles. Ontem a gente estava comentando isso aqui. Percebe que está tendo uma inversão de valores muito grande no mundo? Está acontecendo umas coisas, tem horas que eu, particularmente, tem hora que eu penso assim, mas como? Que absurdo. Vou dar um exemplo bobo, que para mim é um absurdo. Pode ser careta, o que for, mas isso não entra na minha cabeça. Porque quando eu era criança, eu ouvia música de criança. Eu ouvia Balão Mágico, Xuxa. É esse tipo de música que eu ouvia, né? Os palhacinhos lá, esqueci o nome, o Carequinho, tinha um palhacinho que chamava Carequinho. Tinha umas músicas, não sei se alguém que sabe, eu lembro. Eu revelando a minha idade. Aí, na minha época, era música de criança para criança. Aí, essa semana eu passei ali na praça, tinha um trenzinho para criança, que deveria estar tocando música de criança. E estava tocando aquelas músicas lá que fala que rebola e abaixa, pé no chão, que não sei o quê. E as crianças todas cantando. Isso, para mim, é um absurdo. É uma inversão de valores muito grande. E a gente estava comentando isso. Por quê? Por que eu acho que está acontecendo essa inversão de valores? Porque aqueles que estão há muito tempo nas zonas inferiores do plano espiritual, esses espíritos muito endurecidos, que estão lá há muito tempo, insistindo no erro, né? A gente estava falando aqui do assassinato, que não querem melhorar, teimosos de carteirinha, está sendo dada a eles uma oportunidade de uma última reencarnação, para ver se eles pegam no tranco. Olha o tanto que Deus é bom. Os espíritos de luz estão descendo nos planos inferiores, estão buscando vários espíritos inferiores e dando oportunidades para eles de reencarnar, justamente para eles terem uma última chance. Sabe, os trabalhadores da última hora? Ter uma última chance para ver se eles vão conseguir ficar. E é por isso que está tendo essa mistura, né, atualmente. Igual o Lauro falou, tem muita gente de bem reencarnando. Tem sim. Se você olhar para as crianças, né, as crianças hoje são muito desenvolvidas, são muito evoluídas comparado à nossa geração, às gerações anteriores. Né? Você vê eles mexendo no celular, é um absurdo. Como é que eles nascem já com o dedinho pronto, né? Eles já vêm muito preparados, e muitos são espíritos bons. Só que muitos também estão vindo das regiões inferiores, são espíritos inferiores, para ter essa oportunidade. É onde a gente vê também esses crimes absurdos que a gente vê, essas ondas de movimentos que deixam a gente triste, esses assassinatos, essas coisas que acontecem, que estão acontecendo no mundo agora. E é engraçado que todas as mensagens dos espíritos que falam desse momento de transição, todas elas falam que é um momento de turbulência, que é um momento de catástrofe, que é um momento de desencarne em massa, que é um momento de o próprio clima sofre alterações bruscas e causa desastres. A gente está vendo isso todo ano, praticamente, acontecer, né? Há um tempo atrás teve tsunami, agora teve pandemia, e várias outras coisas pontuais que vêm acontecendo, que a gente fica assim, não, e a gente assusta, mas que faz parte desse processo, dessa mudança. Porque, imagina, está pegando os que estão lá atrasados mesmo, que são ruins, são maus,
está trazendo eles para conviver com a gente aqui. E é uma prova para nós, né? Mas será que essa tecnologia está sendo tão bom? Por exemplo, o meu filho mesmo é celular, videogame, televisão. Eu era pipa, bola, bicicleta, rua, né? É igual meu caso. As crianças, acho que todas, né? Hoje não tem uma criança que não é assim, né? Que não fica preso à tecnologia, né? Mas é o tal negócio. A tecnologia, ela foi criada para um objetivo bom, para trazer uma comunicação mais próxima, né? Facilitar a nossa interação. Mas, o que acontece? Como somos seres humanos muito imperfeitos, a gente sempre faz mau uso das coisas que Deus nos dá, entende? O problema não é a tecnologia, é o mau uso que estamos fazendo dela. São os pais que, por comodismo, preferem deixar a criança lá, pregada no celular, porque vai dar sossego para ela, para os pais, e ir lá fazer o que eles têm que fazer. Porque ele está sem paciência. Ele está sem paciência. Exatamente. Voltou Natal da vacina. Eu quero... Tá, tô com visita em casa, eu quero ter paz para conversar com as visitas, então põe meu filho enfornado no celular. Perdendo as crianças do quarto. E ali eu não faço controle, eu não sei o que ela está vendo, eu não sei que tipo de conteúdo que ela está acessando, porque a internet ajuda, né? Às vezes dá para você pôr um controle ou outro, mas não dá total, né? E aí o que acontece? Vai virando essa bola de neve, entendeu? Vai. Aí, tá vendo? Criança perdendo os valores, porque percebem que as famílias hoje elas estão mais separadas do que nunca. Porque você... na minha casa isso acontece, gente. Eu não sou hipócrita de achar que não. Eu vou almoçar, às vezes eu estou respondendo cliente no meu celular, minha esposa está lá respondendo os colegas da faculdade, o meu filho está lá conversando com os amiguinhos da escola, minha menina está jogando no tablet dela. Ou seja, você vem sentar para almoçar e ter um momento familiar, tá os ali, mas as almas estão muito distantes umas das outras, entende? Só está o físico. Então, você senta numa mesa, cada um pega no celular. Você vai no restaurante, você vê. Quase você não ouve conversa, o povo tá... Tem casos que vai namorar, vai no restaurante e eles conversam no celular. Né? Tá um de frente pro outro, tá conversando no celular. Isso acontece, gente. Isso acontece. Uma vez eu estava no restaurante e tinha uma família. E eu estava trabalhando, um evento que eu estava trabalhando, estava eu um amigo meu, assim, na hora do almoço. A gente almoçando e tinha uma família numa mesa do lado. E assim, os meninos dando birra, a mãe dando bronca, aquele convívio assim, sem harmonia. Quando eles não estavam no celular, os quatro. Estavam lá no celular. Quando estavam conversando, estavam brigando. Aí, de repente, eles pararam para tirar foto. Todo mundo rindo e abraçando. Família feliz, só para a rede social. Mas entre eles ali estava um pé de guerra. Percebe? É a vida hoje. Né? A tecnologia é ruim? Não. A tecnologia é boa. O uso que fazemos dela é que é o problema. Quer ficar assim. Quer ficar 24. 24. Porque se você deixar as crianças, elas não dormem, não comem, não tomam banho, fica ali. Se você não direcionar... Mas isso é igual religião, sabe? Né? Que a gente já falamos isso aqui também. Toda religião é boa. Toda. Qualquer religião é boa. Qualquer. Por quê? Porque qualquer religião te faz se conectar a algo superior. Te faz conectar a algo que é maior que você. Aí tem religião que chama de Deus, tem outra religião que chama de Javá, outra de Buda, enfim. Não importa o nome ou o que acredita. Mas as religiões têm por objetivo de colocar o ser humano em contato com algo além dele, superior a ele. Então, só por isso, é bom. Toda religião é boa. O problema são o que os religiosos fazem com a religião, entende?
Como eles usam a religião para manipular, para fazer coisas em objetivo, em prol de si mesmos. Ah, espírita também. Cara, tem quantos espíritas que a gente conhece que faz absurdos? São rei do egoísmo, da vaidade, do orgulho. Tem espírita que usa a casa espírita para se projetar, porque quer holofote, quer palco, quer atenção. Eu sou um médium diferente, eu sou um médium superior, eu curo as pessoas. Só recebo espírito superior. Eu só recebo espírito superior, eu tenho que marcar agenda para falar comigo, eu sou importante. Cara, É triste, né? isso é Ver um triste. espírita falar assim, ser assim, é triste, isso dói. E ó, tá cheio. Tá cheio. Então, percebe? Por isso que eu falei do espiritismo aqui, intencionalmente, para não falar que eu estou falando mal de alguma religião. Até passista também tem gente que diz, aí o cara até tem esse lado, né? Eu gosto só de tomar passo com aquele cara. Né? Mas assim, por exemplo, a pessoa leiga que vai no centro, ela pensa assim, você dá um desconto, porque ela não tem conhecimento. Ela fala, eu quero que aquele médico, ela se conectou com aquela pessoa. Ainda tudo bem. O problema é quando o médium, deixa o orgulho tomar conta e fala assim, só eu que faço cirurgia aqui. Só eu que faço cirurgia. Só eu que posso dar passe. Só eu que faço as coisas aqui. Entende? Aí o orgulho, a vaidade do médium falando. Entendeu? Vou dar um exemplo. Quer um exemplo clássico? Todo mundo sabe? João de Deus. Pronto. Caiu. Ele caiu. Mas ele não era espírita, né? Ele tinha que ser espírita. Ele trabalhava assim, eu não sei, eu não conhecia, nem ouvi falar antes do acontecido. Mas ele, pelo que eu ouvi falar, ele baseava no catolicismo. Não, ele tinha um centro espírita. Eu também não conheço a fundo a história dele, mas o centro dele era espírita. Entende? E ele trabalhava com uma entidade espiritual. Ele tem mediunidade ostensiva. Com certeza. Ele trabalha de cura lá. A questão é que ele se perdeu. Ele se perdeu no orgulho e na vaidade, entendeu? Foi o que ela falou. Acho que o pior é o espírito que se perde. Outra religião, talvez, que não estuda como o espiritismo vai a fundo, eu acho que até se perder é menos relevante do que um espírito que estuda, que desenvolve sabe de tudo, como é que funciona, que não tem materialismo, e o cara vai e se perde no materialismo. Só que tem algumas religiões que o pessoal também estuda muito. O catolicismo tem uma área do catolicismo que eles estudam, tem a questão da teologia. Você ser padre, você tem que estudar pra caramba para você ser padre. O conhecimento dos padres é muito alto, assim, para ele chegar a ser um padre, né, e ele tem que ter um estudo muito grande, entendeu? Um conhecimento muito vasto. Então, não é só o espiritismo. As outras religiões trazem muitos estudos também. É porque direciona, né? O espiritismo lidar diretamente com o plano espiritual, as outras religiões, algumas sim, outras não aceitam, enfim. Mas há uma escola muito grande dentro das religiões, sabe? Então, não dá para falar que só o espírita que é feio fazer. O pessoal tem acesso, sim, ao conhecimento. Tem muitas religiões que você tem que passar por vários anos de estudo, de preparação, para você ser um orador, um palestrante, sei lá como é que eles querem chamar. Buda exige conhecimentos, monges, eles ficam o tempo todo estudando, orando, meditando, sabe? Então, assim, elas têm a bagagem do conhecimento para ofertar. As pessoas que fazem mau uso, como a tecnologia, a gente faz mau uso de algo que seria para o bem. O problema é o ser humano. O problema da religião é religioso. O problema da tecnologia é quem usa a tecnologia. Ou seja, o problema é o ser humano. Que pega o conhecimento e usa o conhecimento de uma fissão atômica que poderia salvar vidas, para usar em tecnologia esse recurso da fissão atômica para colocar, para salvar vidas, e vai e desenvolve uma bomba atômica. Usa a ciência para o mal, para prejudicar, para matar.
Mas Deus é tão sábio que mesmo numa guerra, do caos ele traz o desenvolvimento. Porque a guerra trouxe muito desenvolvimento para a humanidade, para pensar. Olha como é que é, né? As coisas. Bom, pessoal, a gente chegou no nosso tempo aqui. Nós precisamos encerrar. Pessoal da internet, alguém quer fazer alguma pergunta, alguma dúvida, algum comentário? Antes da gente encerrar. Enquanto vocês não falam, eu vou trazer o nosso amigo de volta. Então, essa questão da evolução, para a gente concluir o raciocínio aqui, a reencarnação, o objetivo dela não é punir. É nos ajudar a desenvolver. Ela se torna punição de acordo com as escolhas que fazemos. Assim como escolhemos usar a tecnologia para o mal. Escolhemos usar a religião para o mal. Escolhemos usar qualquer coisa, um carro, veículo. Eu tenho um carro. Para que foi feito o carro? Para me dar conforto, para me dar a possibilidade de me transportar com segurança e conforto para onde eu quiser ir. Aí tem uns espíritos de porco, pega o carro, sai dando cavalo de pau na rua. Sai fazendo gracinha, colocando a sua vida e a vida dos outros em risco. Aí tem os espíritos de porco que bebe até cair e entra dentro de um carro e vai dirigir trêbado. Percebe? É escolha. É escolha. E esse que dirige bêbado, pode ser que não aconteça nada, mas pode ser que aconteça um desastre muito grave. Ele pode matar uma família inteira, por causa da ignorância dele, por causa da escolha errada que ele fez. Que vai trazer uma consequência pro resto da vida. Percebe? A escolha foi feita. Inocente. Só que aí, ó, a cabeça... Aí fala que é castigo. Ele não fez a escolha de dirigir bêbado. Ele causou aquele estrago, aquele desastre. Ele vai conviver com a consequência daquilo. E a culpa daquilo vai consumir ele. Se ele não for um dos que vai desencarnar naquele acidente, a culpa vai... Não importa se ele vai preso, se ele não vai preso. Mas a consciência dele vai cobrar. E até... Ele só vai sossegar enquanto ele não reparar aquilo que eu quero falar. E aí é uma grande chance de, numa próxima reencarnação, ele pedir para vir com aquela família, para cuidar daquela família. Porque ele tirou a vida daquela família. É assim que Deus funciona. Não é punição. Não é punição. É oportunidade, é consequência. E aí ele vai ter a oportunidade de voltar com a família, para poder cuidar daquela família. Para reparar o que ele fez. Consequência. Então a reencarnação não é punição, entendeu? Não é punição. Punição é o resultado das escolhas que a gente faz. Excelente aprendizado hoje. Muito bom. Então, eu vou convidar vocês agora para a gente fazer o encerramento. Para que a gente possa buscar novamente aquele momento de irradiação. Então, respire fundo, enche seu peito de ar, solte. Se conecte a você mesmo. E a partir de agora, traga novamente aquela luz que você irradiou no início do nosso vídeo. Volte a irradiar, usando como combustível a gratidão do amor. Principalmente a gratidão. Vamos agradecer por essa oportunidade maravilhosa que tivemos aqui essa noite. Esses aprendizados. Compartilhar esses. Vamos agradecer a cada um dos nossos amigos espirituais, responsáveis espirituais por esse estudo, estão sempre aqui incluindo, estão sempre aqui escolhendo caminhos através da intuição, da inspiração, seja para as respostas, principalmente para as perguntas, o caminho para a gente aprender, a gente precisa. Vamos agradecer a eles pelo momento. E é óbvio, claro, agradecer ao nosso maior mestre,
os autoridades, todas as horas, nosso querido amigo Jesus, porque ele prometeu que onde estivesse com mais no teu nome ali, ele sempre está. Nosso Pai maravilhoso, por nos dar a oportunidade, cada dia, de continuar desenvolvendo. Fique nos dando a oportunidade. Então, com essa gratidão, nós vamos irradiando, vamos nos conectando novamente nos encontros, nós vamos irradiando, formando uma linda corrente de luz, baseada na gratidão no mundo. E assim, irradiando, formando essa linda corrente, nós oramos a oração que Ele nos ensinou. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra. O nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis em tentações, mas livrai-nos de todo mal. Assim, irradiando essa luz, conectados com outros, aproveitamos a força do nosso livre-arbítrio para pedir a espiritualidade. E nessa corrente maravilhosa de luz, nós possamos levar essa luz para o alto, o exército de Cristo, os espíritos benfeitores que acompanham nosso planeta, que eles recebam essa corrente de luz, potencializando essa corrente de luz e devolvam para o planeta essa luz forte, chuva de esperança para todos os nossos irmãos da humanidade que necessitam chuvas de esperança, aqueles que estão no momento e nossos irmãos enganados, aqueles que são parentes, pessoas que desencarnaram, que sofrem o distanciamento daqueles entes queridos, nossos irmãos que passam pela maior pandemia que assola o nosso planeta, a pandemia da depressão. Que esses irmãos que sofrem com a depressão sejam atendidos por essa chuva de bênçãos, acalentando seus corações e amenizando suas lentes. Em especial, rogamos aos nossos irmãos que estão na nossa lista de oração, que a espiritualidade possa visitar esses irmãos, pessoas, levando a elas o auxílio e o amparo que necessitam. David de Paula, Eri Almeida Rodrigues, Pamela Cristina Almeida Leal, Paulo Matos, Ivete dos Souza Matos, Michele Araújo de Faria Goulart, Renata Castanheira Mendes, Sônia Araújo Costa, Leide Maria da Silva Assunção, Pedro Barcelos Filho, Marmelitano Veríssimo dos Santos, Aldir Leandro dos Santos, Alice Celina Faria Santos, Manuel de Souza, Davi Suga, Yuri Alfa, Maria Badia Correia de Azevedo, Elaine Tronco de Souza, Liana Melhado de Souza, Helena Tronco, Cristina Valente de Souza e sua família, Laura Ferreira, Anelisa Ferreira, Ana Beatriz Costa, Walter Cid Simão, Marcia Naves, Vitor Andreu Naves, Alisson Burger do Vale, Gabriel Silva Simão. Também nossos irmãos desencarnados, Vitor, Carlos Roberto de Souza, Francisco Rodrigues de Souza, Arthur Vitoriano Lima, Sandro Raimundo de Costa, Arnaldo Veríssimo dos Santos, José Fernando de Andrade, João Pedro de Lucas de Costa, Delfim Antônio Costa, Elza Francisca da Costa, Manuel Ferreira Costa, Pérsia Faria Costa, Gabriel Moraes Ferreira e Maria Ferreira,
Manuela Fragoso, Jaime Eisen. Meu Deus, vossos desígnios são impenetráveis. Em vossa sabedoria e eficácia, refletir todos os frutos de vossos filhos. Passai nossos anos na terra, deixou-se dos seus sofrimentos, e dignai-vos. Visto com Todo-Poderoso, secundai-nos os pedidos, nosso desejo de aliviá-los. Dirigir os nossos pensamentos, a fim de que possamos levar um bálsamo salutar sobre seus corpos e consolar suas almas. Dar-lhes a paciência, a perfeição à vontade, dar-lhes a força de suportar as suas dores, a resignação cristã, a fim de que não percam o fruto das suas provas, o verdadeiro Cristo. Que em seus corações brotem a esperança e a certeza de que isto também bastará. De um jeito ou de outro, isto vai passar. Meu Senhor, Pai de toda a criação, põe-nos em teus lábios, na frente do coração. Só de amor, enche os meus olhos de luz e dê as minhas mãos ao trabalho. Dai-me forças no caminho para lutar e vencer, transformando todos os espinhos em flores do meu louvor. Pareça nas bênçãos da compaixão e guarda teu coração, que eles, Senhor, de paz e amar estes. Jesus possa nos encontrar e proteger. Muito obrigado por vocês nessa oportunidade maravilhosa. Que Jesus abençoe. E quem quiser continuar com a gente aqui agora, a gente vai fazer as leituras das psicografias. Boa noite, Wellington. Deus abençoe. Boa noite, Suzana. Vai com Deus. Jesus abençoe. Boa noite, pessoal. Boa noite. Estendei vossas preces aos irmãos em sofrimento. Muitos espíritos, encarnados e desencarnados, se encontram em estado de profunda dor e dificuldade com as vicissitudes da vida. Dores, muitas vezes, cultivadas por eles próprios. Não estão longe desse sofrimento umbralino. Muitos de vós lá já se encontraram, outros ainda se encontram. Porém, ao ver com os olhos da carne, não conseguem alcançar as verdadeiras feridas dos irmãos. Estão muito além da capacidade física, mas olhando pelos olhos do coração, podem sim sentir que o irmão em algum grau precisa de ajuda. Não a ajuda física, mas a espiritual, aquela que todos podem dar, a oração. A oração é o nosso veículo de contato espiritual. Com ela, é possível alcançar qualquer alma, por mais perdida que esteja. Basta elevar o vosso pensamento ao nosso Criador e pedir luzes de ajuda direcionadas ao irmão que está em necessidade. Toda oração feita com amor é ouvida pelo nosso Pai e sentida pelos irmãos a quem foi direcionada. Muitos de vós acreditam ser necessária a mediunidade ostensiva para praticar a caridade espiritual e moral. Grande engano. Todos são espíritos, portanto, todos têm a capacidade e o dever de praticar essa caridade, em vias da oração sincera. Se sentes impotente diante do sofrimento do irmão, silencie e ore. Se sente impotente diante dos obstáculos da vida, silencie e ore. Se a dor vos impede a caminhada, silencie e ore. Silencie a vossa ansiedade e ore com o coração. O clamor sincero sempre será ouvido, e a resposta necessária em hora certeira virá. Não estão aqui para terem todas as respostas, mas para encontrá-las seguindo o caminho do aprendizado.
Encontrarão muitos amigos fora desse caminho, que te puxarão junto a ele. Sigam firmes em vossa caminhada. Silencie e ore. Respeite a escolha do irmão e envie luzes de bênçãos divinas para que ele enxergue melhor seus passos e faça melhor suas escolhas. Mas muito provavelmente não vos ouvirá ao oferecer-lhes palavras amigas. E nesse momento, então, silencie e ore. A oração vos edificará junto com o irmão a quem foi direcionada, já que toda bênção enviada também é recebida. Já o silêncio vos poupará aborrecimentos e desavenças com aqueles que não querem vossas palavras. Que o silêncio seja uma bênção e a oração a luz que vos guia. Fiquem com Deus. Nossa, que lindo. Silencie e ore. Dica boa. Tem uma mensagem que eu recebi no dia do Evangelho, em casa, e eu achei muito bonita. Eu acho que eu vou ler para vocês. Que a luz do nosso Senhor banhe cada um dos corações a quem chegarem essas palavras. Que o corpo, mente e espírito de cada um seja banhado pelo equilíbrio proporcionado por essa luz. E que os olhos de cada um enxergue a sabedoria divina contida nela. Sejamos todos gratos por tanta clemência de nosso Pai, que a todo momento segura a nossa mão. Ele que é onipresente e está em todos os lugares a todo momento. E Ele está aqui, do nosso lado, neste e em todos os momentos de nossas vidas, encarnados ou desencarnados. Basta fechar os olhos do corpo e se conectar com os olhos da alma. Respirar o ar puro da espiritualidade que irradia de todos os poros de todos os seres espirituais, encarnados e desencarnados. O ar de refazimento de nossas forças e alimentado por nossa fé em nosso Pai, que nos concedeu a vida eterna e a cada dia nos concede uma nova chance de sermos melhores que ontem e aprendermos uma nova lição. Que consigamos aproveitar tantas bênçãos que estamos recebendo hoje e sempre. Portanto, irmãos, não temos o futuro ou o sofrimento. Temos a resistência em aprender a lição necessária. Temor que só depende de você para se extinguir. Nosso Senhor nos coloca no lugar e com as condições necessárias para esse aprendizado. Mas aceitá-lo e vivê-lo só depende de nós. Que tenhamos a humildade de aprender o que a vida nos quer ensinar. Porque nosso Pai, com todo o seu amor, nos espera na eternidade. Que cada passo seja dado em sua direção. Tenham fé, irmãos. Fé principalmente em vós mesmos, na capacidade de ser cada dia melhor. E fé em nosso Pai, que foi o primeiro a ter fé em você. Se ele acredita tanto na sua evolução, ele que é tão perfeito, quem somos nós para duvidar? Tenham uma pequena fração dessa fé inabalável e tão verdadeira. Se segurem nela e sigam a passos certeiros, deixando um rastro de luz em vosso caminho. Uma luz que, ao olhar para trás, faça com que sinta essa fé aumentar cada vez mais. E lembre-se, seu sucesso nessa caminhada depende do tamanho dessa fé. Que tenhamos nosso Pai como base. E se confiamos tanto nele, que confiemos também na fé que ele tem em nós. Além de tudo, que deixemos nossos corações inundarem com a gratidão por essa fé. Que o fortalecimento espiritual seja uma constante na vida de cada um de nós. Fiquem com as bênçãos e a fé do nosso Pai. Nossa, que presente. Gratidão, viu, por trazer para nós. Nossa. Eilo. Boa noite a todos. Está sendo beneficiado aí, mano? Mano, tá bom. Por conta da ausência de pouco cabelo. Não falo nada. O Elton já mostra do lado. Boa noite a todos da live, aos amigos aqui presentes, encarnados e desencarnados. Eu recebi uma mensagem muito complexa, extremamente profunda,
Entretanto, com conhecimento bem interessante por parte do nosso amigo que aqui se manifestou. Então, eu vou ler bem devagar, de maneira pausada, porque faço necessário para o entendimento. Pelo menos foi assim que me foi repassado pelo companheiro que assim o fez. Vamos lá. Na década de 1960, após julgamento de diversos oficiais nazistas, o mundo terreno viu-se mais uma vez com a tônica nazi nas manchetes dos jornais, com a captura de Adolf Eichmann, na Argentina, e sua posterior condenação em Israel por conta de sua participação corpuscular na estrutura do Terceiro Reich alemão. Judia, Arendt acompanhou os discursos do aprisionado e desenvolveu importante tese antropológica sobre a relação homem, superioridade hierárquica e desumanização. Eichmann defendeu-se da promotoria judaica, informando que só cumpria ordens dos superiores e, se não o fizesse, morto seria, uma espécie de legítima defesa social. Dessa forma, a filósofa desenvolveu tese sobre intitulada Banalidade do Mal, conceito este, de forma muito sintética, lastreado na desumanização do indivíduo, tendo por base o aparato estatal e a necessidade de agir diante de uma burocracia e estrutura repressora. Ora, tendo por base essa dialética, o nazista mentalmente transformava-se em cumpridor de ordens, independentemente se estas destruiriam ou arruinariam a vida de milhares ou milhões de encarnados. Pois bem, falaremos sobre a desumanização do indivíduo e seu vínculo intrínseco com a obsessão. Agora começa. Foi só uma introdução. Quando psiquicamente e energeticamente conglomeramos forças de maneira ordeira, estímulos em sistema de peso e contrapesos que tendem, assim, à estabilidade. Do ponto de vista humano, tal situação é visualizável quando dois espíritos afins tangenciam-se em pensamentos ou palavras, de forma a ofertarem e receberem o mesmo tipo de energia. Tal situação cria uma espécie de órbita atrativa em que espíritos norteados pela mesma faixa emanadora de energia se encontram albergados sobre a mesma camada de luz. Entretanto, diante de quadro de crise moral, em que ambos ou um desses entes pensantes encontra-se em situação a desconsiderar direitos daquele que o rodeia, encontraremos um estado semi-cavernoso, em que resquícios animalescos serão observados. Diante de sentimentos relacionados à ignorância e ao orgulho, o espírito emanador de maus agouros vislumbra-se como superior e inconscientemente deseja em íntimos a subordinação do outrem diante de seus desejos, estes muitas vezes inescrupulosos. Eivados por desejos primitivos, este espírito desumaniza o irmão e categoriza-se como ser dominante, situação a qual o conduz ao natural processo obsessivo. Aqueles menos afortunados, instigados pelo desejo inferiorizado, aproximam-se do postulante de tais ideologias e atraem-se a este como imã ao ferro. Troca de pensamentos ressoam-se constantes e duradouros, de modo a criar espécie de cooperação mútua nos desejos e pensamentos. Diante do quadro, visualizamos, com o passar das alvoradas, a vampirização crônica
situação a qual desequilibra de modo também crônico o discernimento do obsessor vivo. A postura desumanizante é totalmente contrária à fraternidade cristã e completamente eivada de tormentos encarnatórios para todos os envolvidos. Diante de situações em que observem essa espécie de banalização, sejam vós rigorosos consigo mesmos, caso o hálito da maldade seja por vós exortado, ou com outrem, sem julgamentos desviados, mas com a autoridade moral para desfazer o transe obsessivo ao qual aquele dementado espiritualmente pode aportar. A corrigenda virá, conforme justiça divina. Entretanto, a exaltação do exemplo e a possível quebra daquele processo obsessivo podem ser possíveis se o habitolado acatar naquele que exprime diretivas moralizantes a ilustração da humanização do bem. Em outras palavras, deve-se sim auxiliar o obsidiado, da mesma forma que se concede um pão ao faminto. Deve-se igualmente mostrar para ele o modo de preparo e uma maneira de o próprio caminhar com as pernas que o pai lhe ofereceu. No entanto, impossível pegá-lo no colo e fazê-lo sem consciência viver sobre a calmaria do caminho reto. O esforço é um passo para a fuga das terras obsessivas. A orientação é, pois, a fagulha de fogo para o incêndio do novo modo de viver. A intensidade e continuidade deste fogo dependerão da resiliência daquele que lutará contra os seus próprios instintos subalternos. Com humanização e direcionamento, Saulo transformou-se em Paulo. Sejam, pois, exemplos vivos aos filhos, aos vizinhos, aos colegas de trabalho, a fim de que não caiam na promessa de facilidade artificial esculpida pela vida fútil. Reforcem orações e desenvolvam boas obras. Muito obrigado, Anicete. Anicete é muito profissional. Depois eu vou escrever, porque foi uma fotografia muito rápida. Então, alguns termos, algumas expressões aqui. Agora, Silas. Silas vem aí. Silas veio a caráter. Veio de festa junina hoje. Tô brincando. Fazendo uma propagandinha aqui aos amigos aí da live. Dá um recado que eu esqueci de falar, por favor. Aos companheiros que aqui se encontram. Nós faremos aqui a festa junina, no dia 10 de junho do centro, aqui nessa propriedade humilde. E o que acontece? Quem quiser participar, depois nós traremos aí a questão dos convites, mas a gente está precisando aí de prendas, né? Vai ter bingo, vai ser bem animado. Vai Material para material. Comidas, né? Nosso amigo aqui vai estar na música, canta bem, viu? Canta bem. Vai ser bem bacana. Vamos lá. Talvez Silas com um cântico aí junino, né? Então vamos lá. Olha a fogueira do inferno. Já começa assim. É mentira. Olha a lama umbralina, é verdade. Olha a raiva represada, é mentira. Olha a reunião fraterna para a casa ser estruturalmente melhorado, é verdade. Olha a comida faltando, é mentira. Olha o pessoal dançando, é verdade. Olha a festança atrapalhando o hospital, é mentira. Ó. Olha a alegria contagiando os enfermos do bloco geral, é verdade. Gostei. Olha o lucro astronômico, é mentira. Olha o trovador realçando seu viés cômico, é verdade. Silas, o trovador. Então fica o convite aos amigos e também ao pessoal aí da live. A gente vai falando ao longo do mês aí a respeito da festa junina.
Ó, você vai ter que digitar isso aí pra gente pôr no post de divulgação da Tem que colocar, tem que colocar. Dia 13, o brechó. Me ensinaram aqui que tem como fazer pelo Word áudio. Que louco. Brechó, fala do brechó, fala do brechó. A Marcela vai falar do brechó. Eu vou falar. Gente, obrigado. Só banho. Você fala, não? Vai, Marcelo. Então tá. Aproveita e fala. Boa noite. Dia 13 de maio, a gente vai ter brechó. Às 8? Às 5. Às 8 às 5. Então vai ter música ao vivo, com o nosso finíssimo Wellington. Ele vai cantar metade, eu prometo. E vai ser muito bom. Quem puder comparecer, vai ter roupa, sapato, decorativos de casa. E aguardamos todos vocês, a presença de todos vocês. Ai, estamos deixando doação ainda? É dia 4. É dia 4, doação. Isso. Semana que vem. Dia 4 da manhã. 4 da manhã. 4 da manhã? É. Não, então pode ser até semana que vem. Até semana que vem, tá, pessoal? Mas não deixa para trazer na sexta, não. É na quarta, né? É na quarta. Parte, pelo amor de Deus. Na quarta. Vai, Duda. Boa noite para todos. Um pouco da internet também. Então, eu tenho uma mensagem e um desenho. Esse daqui é um desenho. Tirar a cartinha da foto. Ele tá bem mal colorido porque é assim mesmo. A luz. Não, é porque pediram para eu fazer assim, bem criancinha mesmo. Ah, tá. Eu acho que foi uma Só uma criança. criança. E a mensagem. Essa mensagem sobre o culto no lar e da importância. O culto no lar é um passo importante para quem está começando nesta longa jornada que temos pela frente. É uma ação benéfica para você e para quem lhe acompanha, tanto encarnados quanto desencarnados. O estudo do Evangelho expande seus conhecimentos para o além-túmulo e ajuda a fazer aqueles que têm medo da morte a desapegarem do corpo e da vida material. Ajuda a entender que não temos só essa vida, não temos só o hoje para praticar o amor ao próximo, a caridade e o perdão. Mas temos tempo o bastante para nos desvencilharmos do egoísmo, do orgulho, da inveja e de muitas outras chagas da humanidade. Então, primeiro viva por você, depois viva para ficar firme e poder viver para o outro. Pois nada é mais gratificante do que se sentir útil no mundo, e é mais ainda quando somos úteis para o prol da caridade e da ajuda àqueles que precisam. Talvez de um amigo para conversar ou de um ombro para chorar. Bom, hoje fico por aqui, mas em breve voltarei. Fiquem com Deus. Assinado E. Muito bom. Isso é verdade, pessoal. O culto no lar é importantíssimo. Importantíssimo. O culto no lar ajuda a estabilizar a sua casa, as energias da casa. Então, quem não faz, começa correndo, tá? E a gente encerra aqui. Muito obrigado a vocês, muito obrigado. Voltem sempre, a casa está de portas abertas. Que Jesus abençoe a todos vocês, pessoal da internet, que Jesus abençoe, viu? Gratidão pela companhia de vocês nessa noite.